Olá, minha gente, tudo bem? Salve Deus, que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, concurseiros, alunos, pessoas que já passaram por nossas vidas aí e que a gente já se encontrou de alguma forma ou que vamos se encontrar em algum dia em alguma situação voltadas para o nosso engrandecimento pessoal, nossos estudos, né? Deus quiser. Sou o professor Martoni Vieira, né? Sou professor de matemática e fundador desse canal aqui, que foi fundado com muito amor, com várias intenções boas, para que possa ajudar você, estudante, amigo, né? Você aí concurseiro, amigo, que está nessa luta para sobressair nessas dificuldades dos dias atuais, né? Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Ele é um espaço muito democrático, voltado para aprendizado e para o ensino. Você pode ficar à vontade para criticar, para comentar, para ficar à vontade, beleza? Mas vamos lá. Hoje o assunto que nós vamos abordar é um assunto bem interessante, galera. Um assunto que aí mexe muito com o nosso cotidiano como professor, como aluno, como filho, como ser humano que está na atividade de forma significativa, né? E esse conteúdo me fez pensar muito nessa possibilidade de em ajudar. Por que é que a gente precisa estudar esse conteúdo? Deixa eu só apresentar ele para vocês para que a gente possa iniciar, tá certo? O conteúdo que nós vamos ver hoje, ele é a curva de Hermann-Ebbinghaus, certo? Não sei se a pronúncia é essa, mas estou tentando aqui, tá certo? Vamos desculpar na pronúncia, certo? Mas o que é que trata? O que é que vem trazendo esse conteúdo para a gente? Esse conteúdo, ele me fez pensar um pouco na situação que nós vivemos hoje. Justamente você, aluno, você, concurseiro, você, professor, você que mexe com a questão do aprendizado, do aprender, do reter as informações. E essa curva de Ebbinghaus, ele é justamente para a gente trabalhar sobre isso. Esse lindão que está aí sou eu. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço para que você curta, para que você comente e salve aí para você ver depois, se você não está podendo ver agora, e compartilhe com todo mundo. Leve esse vídeo para todos os lugares, para todas as pessoas possíveis e imagináveis, para que a gente possa melhorar nosso canal e fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Que é para vocês e com vocês, tá certo? Mas vamos lá. Você já deve ter passado por alguma dessas situações. Será que você já passou por alguma dessas situações? Vamos lá. Primeira, foi fazer uma prova, uma avaliação, ou até mesmo um exercício escolar, e na hora você não lembrou de como resolvia, ou esqueceu o conteúdo. Comigo já aconteceu sim. Então, ó, não é só com vocês não, comigo também. Recebeu uma informação de alguém e quando solicitada a você, simplesmente não lembrou de boa parte ou nem sequer lembrou da informação, certo? Fulano dá um recado a fulano ali, então chegou lá para dar o recado, não lembrava qual o recado, então esqueceu, né? Foi comprar um determinado produto, quando chegou no supermercado, não lembrava do que iria comprar. Eu já passei por isso. Várias vezes minha mãe mandava comprar alguma coisa no supermercado, chega lá e praticamente esquecia. Vai comprar açúcar, chega lá, rapaz, será que é arroz? Né? Deixou passar a data de um boleto. Poxa, quem não, né? Isso até. Então, o nome de uma pessoa que acabou de conhecer. Poxa, gente, todos nós já passamos por uma situação dessa. Então, para mim, todas as situações já foi vivenciadas. Então, para mim, em determinado momento, foi frustrante, certo? Mas é algo normal e de certa forma é necessário, né? Imagina se tudo que vivenciamos, olhamos e sentimos ficasse registrado em nossa memória. Vamos combinar. Nem tudo é legal de reviver, rever e de ressentir, né? Deixa eu aparecer aqui de novo para a gente comentar um pouco. Minha gente, já não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes você passa por uma situação mais complexa, mais difícil, e tudo que você pede é só para esquecer, porque foi tão ruim, tão incômodo que você pede para esquecer. Do mesmo jeito, a gente fica frustrado porque assim, às vezes a gente passa por uma situação muito boa e quer vivenciar aquela situação várias vezes, né? Então,
É normal, né? Nossa mente ela tende a trabalhar de acordo com essas situações. E o importante é que que ela vai reter só aquelas que são de fato importantes para a nossa construção, tá certo? Então, fica a dica, não sai e vamos continuar aqui no nosso trabalho. Então, olha lá. De certa forma, a gente deve reter aquilo que é importante. E por que é que isso acontece? Nosso cérebro trabalha ou funciona no modo se não uso, esqueço. O que é que isso quer dizer? Significa que se aquela informação que eu retenho, ela não é importante para mim, né? O que é que vai acontecer? O meu cérebro, ele vai jogar fora, ou então ele vai colocar para o escanteio. Não vai reter. Porque se não é importante, por quê que eu vou reter? Então, imagina você estar retendo aquele monte de informações que você vivenciou durante todo o seu dia. Então, chega um momento que você está super cansado e quer o quê? Só relaxar, né? Então, nosso cérebro tem esse mecanismo de o quê? De, se eu não usar aquela informação, evidentemente ele vai fazer o quê? Vai colocar para escanteio ou vai esquecer. Em uma tradução geral, que tem aí use it ou lose it, então, numa tradução geral, se eu não uso, eu esqueço. Ou se eu não uso, eu jogo fora. Tá certo? Então, olha só. Esse mecanismo ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele vai nos prevenir de situações incômodas, de várias situações. É um mecanismo de defesa. E o que é que entra aqui? E o que é que a curva de Ebbinghaus, eu não consegui ainda decorar direito como é que se pronuncia esse nome, mas assim, a curva de Ebbinghaus, ela é justamente o que? A curva do esquecimento, certo? A curva do esquecimento, ela é justamente aqui. Como é que ela mais ou menos vai trabalhar dentro do nosso cotidiano? Vamos falar um pouquinho de Ebbinghaus. A gente fala já sobre essa curva, né? O Hermann, ele foi um alemão, certo? Que nasceu no dia 24 de janeiro de 1985 e morreu no dia 26 de fevereiro de 1909. Foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória. Aplicou nesses estudos sílabas nonsense, o que é uma coisa desconexa. Como, por exemplo, X, A, W, né? O não tinha, era X, O, Z. Então eram sílabas assim. Então eram coisas que eram palavras que não tinham nexo nenhum, que não tinham significado nenhum. Ele usou, por isso que se chama assim nonsense, eu estou sem conexão. Para avaliar a capacidade e o tempo de armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. Anunciou princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração. Então, esse camarada que você está vendo aqui, esse barbudão, ele fez esse trabalho, um trabalho importantíssimo para que a gente compreendesse como é que funciona a nossa compreensão, nossa retenção de entendimento. É tanto que existe por aí, ó, certamente você já deve ter visto isso aqui por aí, né? Esse teste, onde ele pergunta qual dos círculos laranja é maior. Então, evidentemente que você, ao olhar para um desses círculos aqui, você vai dizer que o maior é que o maior é este. Mas, na verdade, isso aqui é uma ilusão de Ebbinghaus. Ebbinghaus, eu acho que deve ser Ebbinghaus, né? Observamos que os círculos laranja eles parecem ser diferentes de tamanho, ou seja, esse aqui é o maior. Mas, na verdade, os círculos, esses círculos aqui, ó, eles possuem os mesmos tamanhos. Isso, na verdade, é apenas uma ilusão. Eles têm os mesmos tamanhos. Quando você vê por aí, geralmente tem na internet, né? No Instagram, no Facebook, alguns desafiozinhos que a gente encontra lá, perguntando qual o círculo maior. Na verdade, isso aqui é apenas uma ilusão. Agora vamos falar um pouco da questão da curva de Ebbinghaus, certo? A curva de Ebbinghaus, ela é justamente tratando sobre o quê? A porcentagem de retenção, de informação, certo? Quanto mais informação você recebe, né, durante mais você consegue acumular. Porém, qual é o problema aqui que a gente enfrenta aqui nessa situação? O problema da situação aqui é que, com o passar do tempo, nós esquecemos essas informações.
como eu disse, é algo importante. Porém, quando se trata dos nossos estudos, do nosso aprendizado, acaba que a gente não deixando, acaba que as informações importantes acabam sumindo também. Ele não, o cérebro só vai selecionar aquela informação que é importante, que você julga importante, que você vai estar trabalhando com ela, certo? À medida que você recebe a informação, você vai o quê? Se você não trabalhar, você vai esquecendo. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que você, em um curso ou numa atividade, né, uma determinada situação no seu cotidiano, você, numa aula mesmo, né, de um cursinho, ou então aqui nesse vídeo que você está assistindo, você consiga assimilar 85% do conteúdo. Né? Você consegue assimilar 85% do conteúdo. Se você estudar bem, tem pessoas que conseguem armazenar os 100%. Mas em alguns casos, né? Então, se você consegue armazenar 85% daquilo que você estudou, significa que quando passar 20 minutos, você só vai ter retido 45%, certo? À medida que o tempo passa, ó, após 24 horas, ele diz que 20% daquilo que você aprendeu anteriormente, dos 85%, ficou no outro dia. 7 dias depois vão ficar apenas 10%. E 30 dias após, 5%. Ou seja, significa que à medida que o tempo vai passar, o que é que vai acontecer com aquilo que você aprendeu? Vai diminuir. Isso pode variar, pessoal. Isso tem casos que podem variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que lembram mais e tem pessoas que lembram menos. Isso é subjetivo. E de antemão, ó, isso aqui é apenas um estudo, apenas uma perspectiva do que acontece com o nosso cérebro. Tá certo? O que devemos fazer para não esquecermos, ou para que não esqueçamos aquilo que nos é importante? Aquilo que nos é importante. Né? O que é que a gente deve fazer? Não adianta eu apresentar o problema, a gente vai apresentar agora também uma das e muitas soluções que a gente pode desenvolver para tratar isso. Primeiro, a gente sabe que, de antemão, antes de tratar da solução, a gente tem o quê? A gente tem a memória, nossas memórias, certo? A nossa memória, nós temos a memória de curto prazo, que é aquela memória operacional que a gente usa para fazer tudo no nosso dia a dia, para fazer os nossos afazeres do nosso dia a dia, para andar, para comer, para estudar, para enxergar, para tudo, né? Para se relacionar, para fazer nossas atividades cotidianas, certo? Nós chamamos ela de a memória de curto prazo ou também memória operacional, tá certo? Depois nós temos a memória de longo prazo, que é uma memória que a gente vai o quê? Vai armazenar aquilo que vivenciou no nosso dia a dia, certo? Tudo que vivenciamos, tudo que a gente conseguiu viver, vai ficar um pouco aqui na memória de longo prazo, certo? Para quê? Para que nós possamos lembrar de eventos que a gente viveu durante o dia, durante o ano. Por isso que muitas vezes a gente lembra de coisas que aconteceu ano passado, porque foram boas, né? E algumas que a gente viveu a semana passada não consegue, né? Então, as memórias, essa memória nós chamamos de memória declarativa. E a partir do momento que eu trabalho essa memória de longo prazo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma memória declarativa, que é aquela que o que vai acontecer? Ela vai ser o resultado das nossas práticas, né? Do resultado de nossas habilidades, dos nossos estudos, aquilo que a gente desenvolve de forma mais significativa no nosso dia a dia, tá certo? O nosso desafio aqui é fazer o quê? É sair da memória de curto prazo, passar para a memória de longo prazo e fazer com que essas memórias de longo prazo elas se tornem o quê? Virem em habilidades, em conhecimento, certo? Então, sendo assim, o que é que a gente pode fazer para que não esqueçamos aquilo que nos é importante? O que é que a gente faz? Olha só, não existe remédio para isso. O único remédio que a gente. Aliás, não é que não exista remédio, né? Na verdade, não existe um remédio milagroso. Porque muitos de hoje, muitos de nós hoje, o que é que a gente encontra muito por aí? A gente encontra pessoas querendo fórmulas milagrosas.
né? Toma um remédio para poder melhorar, para tu aprender. Toma, faz isso para tu aprender, não é assim? Então vamos aqui no médico para ele passar um remédio para tu poder dar uma melhorada na tua inteligência. E na verdade não é bem assim não, certo? Você pode melhorar essa sua capacidade de retenção, mas assim, para melhorar, existe uma coisa que é bem fácil e é uma prática que vem sendo feita há muito tempo atrás e que muita gente hoje esquece. Que, né? Hoje, como a gente vive num mundo extremamente moderno, um mundo extremamente mais fluido, né? Mais fácil de se viver, a gente acaba aqui buscando também em algumas questões coisas mais fáceis para poder continuar aprendendo. Mas ó, a dica é outra, viu? Vamos voltar aqui. Então, ó, repara que o que é que a gente pode fazer para que isso possa se tornar, para que isso seja, essas informações não sumam, que a gente não esqueça aquilo que é importante. A gente vai fazer o seguinte, ó. Para resolver essa situação existem várias técnicas, mas a mais eficaz envolve o quê? Olha só, cara, coisa que muita gente não gosta de fazer. Repetições, prática, ou seja, revisão constante daquilo que você viu. Hoje a maioria dos alunos, pessoal, hoje a maioria de nós não queremos de forma alguma passar muito tempo fazendo a mesma coisa, não. E quando faz a mesma coisa, acaba não achando chato. Mas assim, a culpa muitas vezes de tudo isso é a forma como a gente usa para trabalhar. Ela se torna enfadonha, se torna uma coisa que mexe muito com o nosso aprendizado. E na verdade, a prática, quando bem feita, quando bem organizada, ela vai nos trazer vários benefícios. Vamos lá. No final desse vídeo, vou trazer para vocês alguma das técnicas que vocês podem usar. Tá certo? Então vamos aqui. Mas isso não quer dizer que devamos passar horas. Como eu disse a vocês, não precisa passar horas debruçados sobre livros, em frente de celular, computador ou similares. Certo? Existe uma técnica, sim, que apesar de ser algo repetitivo, mas existe uma técnica que ela é bem legal, que vai nos dar uma... Espero que venha trazer para vocês um alento ou então uma saída para aquilo que você tanto deseja, que é o seu futuro vitorioso. Tá certo? Então, o que devemos fazer nesse caso é o quê? Olha aí, a própria imagem atrás, né? Exercício para o nosso cérebro, né? Praticar de forma eficiente, né? Fazer nosso cérebro treinar para que ele possa armazenar de forma legal. E aqui a gente, mais uma vez, a gente traz agora a curva do esquecimento, ou então a curva de Ebbinghaus, que ele vai trazer agora a solução para isso, né? Como a gente disse anteriormente, se a gente aprende aqui uma base de 85% daquilo que a gente estudou, a gente consegue assimilar de forma imediata, com o passar do tempo, a gente pode observar que nós vamos o quê? Vai cair no esquecimento. E o que é que ele propõe? Uma repetição, né, espaçada. Ele propõe o quê? Que a gente, na medida que a gente passe o tempo, a gente possa o quê? Relembrar. Para que essa curva ela não caia, certo? Digamos aqui que você foi na aula e reteu 85% do seu aprendizado. Aí você vai ver, no outro dia, você vai fazer o quê? No outro dia não, no mesmo dia. No mesmo dia você vai o quê? Revisar. No outro dia, você vai revisar de novo. Uma semana depois, revisa de novo. Um mês depois, revisa de novo. Ou seja, é um trabalho que vai ser feito que ele não vai, se você observar a curva, ele não vai cair, ó. Ele vai estar sempre o quê, ó? Mantendo o nível de conhecimento, mantendo a percentual de aprendizado. E chega um momento em que você não esquece mais. Você vai fazer o quê? Você vai aprimorar o seu conhecimento. Certo? Agora vamos aqui a técnica, né, que eu falei anteriormente, que a gente ia trabalhar, que é a técnica que a gente vai usar para não esquecer ou para melhorar o nosso aprendizado. É chamada de técnica da revisão espaçada. A primeira revisão que você vai fazer, ela consiste no mesmo dia, certo? No mesmo dia. Ou seja, você tem que, a partir do momento que você terminou aquele exercício, então terminou aquela aula, 30 minutos ou uma hora depois,
você vai lá no tópico que você estudou e tenta revisar. Lê novamente, estuda novamente aquele tópico durante o quê? 10 a 20 minutos, certo? O tópico que você vivencia, você viu na sala de aula, então você vai lá e diz, deixa eu revisar ele aqui, para poder eu me lembrar daquilo que o professor me explicou, certo? E ler mais um pouco, voltar lá no conteúdo, tá certo? Resolver um exercício, uma ou duas questões sobre aquele exercício que você já estava estudando, certo? Isso no mesmo dia. Na segunda revisão, você vai fazer quando? Você vai fazer no outro dia, 24 horas após. Detalhe, pessoal, esses de 20 a 10 minutos, ele é para cada hora de aula. Significa que se você estudou uma hora, você vai dedicar o quê? 10 minutos, 10 a 20 minutos de revisão, tá certo? Se você estudou 2 horas, você vai dedicar o quê? 20 a 40 minutos de revisão, beleza? Se liga aí na proporção. Outra coisa, no outro dia, na segunda revisão. Na segunda revisão, você vai fazer o quê? 24 horas depois, ou seja, no outro dia que você dá aula, você vai fazer o quê? Do mesmo jeito, vai dedicar 10 a 20 minutos para cada hora estudada ao longo daquela aula que você estudou no dia anterior. A terceira revisão você vai fazer quando? 7 dias após, 7 dias depois. Tá certo? Do mesmo jeito, você vai dedicar o quê? 10 a 20 minutos para cada hora de aula assistida. Do mesmo jeito, você sempre nesse período você recorre ao conteúdo, resolve questões e tenta desenvolver essa prática, tá certo? A quarta revisão você já vai fazer o quê? Depois de 30 dias. 30 dias depois você faz a quarta revisão, certo? Dedicando agora 5 a 10 minutos por cada hora estudada, certo? E a partir da quinta, sexta, sétima, a enésima revisão, você vai começar a fazer isso mensalmente, respeitando o quê? 5 a 10 minutos por cada hora assistida. Pessoal, deu para sacar aqui a história, né? Deu para perceber que é bem fácil fazer esse processo de revisão, né? Então, olha só. Agora, nesse momentozinho que a gente tem agora, eu vou tratar justamente de uns conselhos que a gente tem para dar a vocês, certo? Para entregar a vocês de forma significativa, porque a gente sempre tem uma mania de estar se comparando, né? Tem uma mania muito tosca de comparar com o outro, né? Comparar com o vizinho, comparar com o colega, comparar com o primo, comparar com o irmão, comparar com seja lá com quem for. A gente tem essa mania de querer tomar por referência o outro e não a gente. Então se liga aí nas dicas que a gente tem, ó. Primeira dica: o estudo deve ser prazeroso no sentido, prazeroso não significa que ele tem que haver brincadeira toda hora, não. Certo? Ele é uma coisa legal, tem que ser algo legal, que você se sente, que você desenvolva as suas habilidades, né, de forma legal, que você sinta que você está evoluindo, porque não tem nada prazeroso do que você perceber a sua evolução, certo? Ou seja, você tenta se aprimorar, evoluir a partir daquilo que você já conhece, tá bem? Nunca vá tentar fazer alguma coisa além do que você pode. Você faz aquilo que você tem a partir daqui, do que você é agora, para evoluir para uma coisa que você queira ser. Tá certo? Nunca vão querer abraçar o mundo com as duas mãos, que acaba aqui sendo frustrante. O segundo conselho é esse, ó. Nunca se compare, né? Nunca se compare com o outro. Sua comparação deve ser apenas com quem? Com você mesmo, consigo, nunca com o outro, né? E a terceira é: dê valor, comemore suas conquistas. Elas te levarão à vitória. Tem muita gente que não gosta de ser elogiado pelas suas conquistas, né? Acaba que, minha conquista é muito pequena, isso, aquilo, outro, mas na verdade não é. Sua conquista é sua vitória, cara. Então, valoriza ela aí e vai à luta, tá bom? Mais uma vez eu deixo aqui o convite. Se inscreva no meu canal, certo? Se inscreve lá, um canal que é voltado para
esse conceito de aprimoramento do estudo, ou seja, aprimoramento pessoal, profissional, para que você possa evoluir, tá certo? Nós estamos também no Instagram, certo? Estamos lá no Instagram, o nosso Instagram é o Seara da Matemática, e no Facebook. Você vai procurar lá Martoni Vieira, se inscreve, manda o convite que a gente aceita na hora, tá certo? Deixa eu me ver, vamos finalizar aqui, mais uma vez que, se gostou, curte, não esquece de dar o like aí, fica para a gente fortalecer, para que mais pessoas possam ver esse nosso trabalho. Comenta se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, se você não gostou também. Salva lá para que você possa consultar depois, né? Se você não está tendo tempo de assistir agora. E envia para todas as pessoas que você gosta ou que você viu e achou interessante o vídeo, manda para todo mundo aí. Então, galera, mais uma vez agradeço a todos vocês aí pelo apoio, pelo like e no mais, dizer a vocês um ótimo estudo, uma ótima evolução. Que Deus esteja com vocês. Estamos na luta. Até a vitória, galera. Tchau, tchau.